Nós, viajantes dessa nave chamada Vida, 100 mil despertos e despertas, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Madama, sua bruxa favorita aqui do YouTube. Como é que vocês estão, meus bebezinhos? Tudo bem com vocês? Vamos fazer hoje a leitura do arcano Eremita? Ontem foi a justiça, né? Hoje é o arcano Eremita. Demorei um pouco mais pra vir fazer essa leitura hoje. Tô bem cansada, mas eu já conto tudo o que aconteceu. Ai, peraí, deixa eu me ajeitar aqui, senhora. Eu sou uma senhora eremita, né? O meu espírito, ele sente que ele tem 13 mil anos, mais ou menos. E é engraçado, porque essa eremita aqui desse tarô das bruxas, ela é uma senhora, né? Uma eremita. Uma carta que fala de solitude, da gente aprender sobre o prazer de vivermos sozinhos na nossa própria companhia. Fala da busca pela nossa luz interior. Então, eu saio, né, de onde eu estou numa jornada em busca da minha luz interior. É uma carta de muita sabedoria, porque o eremita, ele traz a energia do imperador, do papa, da imperatriz, do mago, da sacerdotisa, do carro de gêmeos, todo nesse cajado. Então ele traz a direção, ele traz o conhecimento, ele traz a manifestação, ele traz a sabedoria da sacerdotisa, a criatividade da imperatriz, a disciplina do imperador, né? A autoridade do papa. Ele traz tudo isso dentro desse cajado. E ele simplesmente anda com umas roupas simples, humildes, né? Me lembra muito a energia do... embora seja um mago, né? Aquele do Senhor dos Anéis. Como é que é o nome dele? Ele é um mago, mas pra mim ele parece um eremita, que ele chega lá de carrocinha. E ele tem muito poder, né? Quando ele bate aquele cajado dele lá... Nossa Senhora, não lembro o nome dele agora. Não lembro. Vocês botem aí nos comentários que eu não lembro o nome do mago do Senhor dos Anéis. Ai, ai. Tô cansada hoje. Ui, dá espaço aqui no negócio. Eu sinto que eu não gosto de trabalhar quando eu tô cansada, né? Mas eu sei exatamente por que eu tô cansada, eu já vou contar pra vocês. O que acontece? Há muitos anos que eu compro batata frita de pacote, pronta, congelada, né? E só frito. Ou na air fryer pra ficar sem... Normalmente eu como feita na air fryer pra ficar sem óleo, porque eu não gosto de fritura. Ou frito mais aquela pronta. E hoje eu acordei com uma vontade do cão de comer batata frita feita à mão, porque minha avó fazia pra mim essa tal dessa batata frita, todo dia. E aí, né, tava com aquela vontade, cheguei a sonhar. Sonhei que eu abria a geladeira assim, tinha um saco desse tamanho de batata na geladeira. E quando eu acordei, a primeira informação que me veio assim era batata frita. Daí, nisso, deu vontade de cozinhar, deu vontade de me inspirar na cozinha, fazer outras coisas com batata. E essa história da cozinha foi longe. E aí, no meio do caminho, deu vontade de comer arroz doce. Aí eu fiz o tal do arroz doce, por quê? Lembra que eu contei outro dia pra vocês que às vezes a nossa criança interior, ela pede coisas pra gente. E muitas vezes a gente desvalida essas vontades, né? Semana passada inteira eu fiz jejum intermitente, então eu comi 0 açúcar. E essa semana até agora eu não tinha tido vontade de comer açúcar. Do nada vem essa compulsão por comer o tal do arroz doce. Só que eu já sei, né? Que o arroz doce, ele tem memórias... Ele tá ligado às memórias afetivas com a minha mãe. E a batata frita com a minha avó. Então eu comi 2 coisas que vocês não têm ideia, né? Eu pensei, vou fazer ali rapidinho e aí eu vou gravar o vídeo, porque eu gosto de gravar na luz do dia, né? Em jejum e tal. Só que não deu. Não deu. Hoje não deu pra gravar em jejum. Parece que eu acordei assim, eu precisava comer aquela batata frita imediatamente. E aí, claro, no momento que eu comi, eu fui e fiz, né? Direitinho, igual minha avó fazia. Cortadinha na mão e tal. Quando eu comi aquilo, assim, ó, minha criança, eu sentia que dava pulo dentro de mim, assim, ó.
sabe? Pulo. Sabe uma criança muito feliz quando chega com um presente, com alguma coisa? Essa criança dava pulo dentro de mim, assim, ó. Pulo, 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 pulo. Sabe? Quando você quer sair correndo, pulando. O zerê, né? Pulando. Eu falei, ok. Ok, vamos lá. Aí, agora, aí fiz o arroz doce, né? Comi o tal do arroz doce. Aí, só que na minha cabeça, eu ia comer. Na verdade, não vou mentir. Eu já sabia que era alguma troca. Eu sabia que ia ter algum tipo de liberação. Mas eu não tava imaginando que ia ser tão forte. Eu achei que eu ia conseguir comer e vir fazer a leitura e continuar. Segue o baile. Gente, ela me entregou um padrão. Um padrão, porque assim, todos nós somos crianças diante do pai, né? A maioria, ó, vamos botar aí 80% da população nasce e morre na criança. 80% da população mundial não amadurece. Existem muitos adultos presos em corpos de criança, né? É adulto brincando de carrinho, é adulto brincando de casinha. O que a nossa sociedade ela induz a gente desde que a gente nasce? Se você nasce menina, você tem que usar rosa, tem que ter boneco, você tem que brincar de papai e mamãe, você tem que brincar de casinha. Se você nasce menino, você tem que jogar futebol, você tem que brincar de carrinho, você tem que... Então, assim, às vezes, o menino na infância, ele não tem o carrinho que ele queria da Hot Wheels. Às vezes a menina não tem a Barbie que ela queria, ou ela não pode comprar as roupinhas da Barbie que ela queria na infância, porque os pais não tinham dinheiro. Aí a menina cresce quer ser a Barbie. Aí o menino cresce quer brincar com a coleção de carrinho da Hot Wheels, né? As coleções de Ferrari, Lamborghini, etc. Mas isso é só uma brincadeirinha, assim, mas que é uma realidade. Um exemplo básico, né? A nossa sociedade ela é muito pautada em nos manter na criança. Inclusive a propaganda e o marketing, né? A publicidade e o marketing. Se você entra numa loja de supermercado, as fileiras estratégicas na altura dos teus olhos, tem marcas que pagam mais caro para que coloque os alimentos ali à altura dos teus olhos onde tu passa, porque eles têm a intenção de que aquelas marcas sejam mais vendidas. Então eles vão pagar por um espaço maior, vão pagar por um por um espaço maior, por um destaque maior, né? Você vai chegando perto dos caixas, você tem fila, né? O que está colocado nas filas do supermercado é estratégico para que você vá colocando coisa no carrinho. O quê? Açúcar. Quem gosta de açúcar? Criança. Então, se a gente não tem uma disciplina muito grande, não é que eu não tô abominando o açúcar, tá? Mas é que o açúcar, ele baixa muito a nossa vibração. Tem países, aqui na América do Sul, que a água é mais cara que a Coca-Cola. Tem países aqui na América do Sul que a Coca-Cola custa mais barato que a garrafinha de água. Então, assim, o que acontece com o açúcar? Ele baixa a vibração da população. Eu tô sentindo pesada pra caramba agora. Mas é justamente porque eu comi um negócio... Eu nem compro açúcar. Eu sou a pessoa que não faz supermercado e compra açúcar. Mas hoje eu fui obrigada a comprar o açúcar porque o doce vai no açúcar. E aí eu ingeri tanto açúcar numa quantidade pequena de tempo que a minha energia fez assim... Parece que eu tô carregando o mundo nas costas, né? Mas eu precisava, né? Precisava ter o entendimento de um padrão ali que a criança queria mostrar. Mas o que acontece? A nossa comunidade, a nossa sociedade, ela é muito estratégica para que a gente fique preso na nossa criança interior. É a criança. E às vezes a gente não aprende, a gente não entende sobre isso. A gente não... Mas enfim... Aí, o que a minha criança queria me mostrar? Um padrão da minha infância. Sobre minha mãe e minha avó. Porque eu cresci em duas casas. Eu cresci em duas rotinas diferentes. Na rotina da casa da vovó, era de um jeito. Na rotina da casa da minha mãe, era totalmente diferente. Na rotina da casa da vovó, tinha flexibilidade. Na rotina da casa da vovó, eu comia um monte de besteira. Na casa da vovó, eu era uma criança obesa. Que eu comia compulsivamente, eu tinha muita ansiedade. Eu era uma criança que vivia presa, né? Ficava olhando pela janela as outras crianças brincando na rua e eu não podia sair. Eu tinha que ficar presa dentro de casa. Então, às vezes a minha mente ela começa a se sentir aprisionada. Aí eu tô dentro de casa e eu começo a me sentir como se eu estivesse na cadeia. Começo a me sentir aprisionada. Aí eu, lá vem desbloqueio mental, né? São aqueles cadeadinhos que a gente vai abrindo. Beleza.
Aí, a parte que eu ficava com a minha mãe, eu era uma criança muito livre, né? Eu tinha que acordar cedo pra ir pra aula, eu sempre odiei acordar cedo, mas chegava em casa 1h da tarde, almoçava sempre umas 2h da tarde, brincava a tarde inteira na rua, no mato, gostava de nadar no rio, explorar as matas das lavouras do meu avô, subia em árvore, comia fruta, voltava pra casa só quando o sol já tava baixando, tomava banho, então é como se tivesse vivido duas crianças dentro do meu corpo. Uma totalmente doutrinada tipo assim, não podia sair e sujar roupa, sentar no chão, sujar o pé. Tinha que ser aquela criança que anda limpinha, arrumadinha, comportadinha. E a outra que jogava futsal, que jogava futebol com os primos na rua até o sol baixar. Então, eu fui uma menina que eu joguei futebol, futsal, na época de campeonato de escola e tal, até quase o ensino médio. Até o ensino médio, porque eu parei, porque eu rompi com os ligamentos do meu joelho. Mas eu acho que se eu não tivesse feito isso, acho que eu jogaria futebol até hoje. Mas, por que eu tô falando tudo isso? Porque eu tô cansada, né? E eu tô cansada justamente porque eu tive que sentar e olhar pra esse padrão que veio à tona. Lembra que eu sempre falo que a gente só muda aquilo que a gente reconhece, né? A gente só tem como transmutar, iluminar algo que você toma consciência de que esse algo existe. Se você não lembra, ou não percebe, ou não observa que esse algo existe, é simplesmente impossível mudar, né? E, sei lá, não tinha parado pra pensar tantas coisas pra pensar, né? Tantas coisas pra refletir. Eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso, né? Que 2 vezes por ano eu vinha pra Porto Alegre e aqui a minha rotina era de uma forma. Quando eu voltava pra minha casa, minha mãe mudava completamente a minha rotina de novo e existia muita... Como que fala? Aquela palavra... Quando você é muito, uma rotina muito rigorosa, né? Tinha que dormir na hora, tinha que acordar na hora, tinha hora pra comer, tinha hora pra não sei o quê. Então... E eu não me adaptava. Não me adaptava. Todo mundo dormia na minha casa, eu era criança que ficava de madrugada saltando na geladeira. Sempre tive muita fome na madrugada. Ansiedade, né? Então eu ficava caminhando no escuro dentro de casa, só o pezinho, né? Abria, só acendia a luzinha da geladeira. Aí daqui a pouco aparecia um adulto atrás de mim. Já pra cama, o que você tá fazendo aí? Não sei o quê. Aí, repreensão, né? Aí lá ia eu pra cama. Aí me virava pra um lado, me virava pro outro, me virava pro lado, me virava pro outro. Ansiedade comendo, né? Não conseguia aliviar aquele mental. Não conseguia. Então, imagina se eu tivesse aprendido sobre meditação na minha infância. Se alguém tivesse me ensinado a meditar na infância. O quanto a minha vida teria sido incrível. A minha infância teria sido completamente diferente. Se eu tivesse aprendido uma prática tão simples, mas que ninguém na minha volta naquele momento sabia que existia. Hoje aconteceu uma coisa bem legal. Consegui entrar em contato com um grupo aqui que faz um trabalho social e talvez surja uma oportunidade de fazer isso com crianças, né? Que seja um workshop semanal ou uma aula semanal voluntária para ensinar crianças a meditar. Já que eu sei isso hoje, né? Eu talvez possa ajudar várias crianças a não passarem pelo mesmo transtorno que eu passava na minha infância. E aí, o que acontecia? Acontecia que eu comia compulsivamente. Então, agora na fase adulta, tem momentos da minha vida onde eu fico com a minha alimentação muito equilibrada, né? Eu sinto muita pouca fome, eu faço longos períodos de jejum, eu consigo ter bastante disciplina. E aí, às vezes, surgem uns momentos na minha vida onde eu fico completamente compulsiva de novo. E aí eu começo a comer compulsivamente açúcar e besteira e coisas assim, tipo... não sei, né? Aquilo que a minha mãe chamava de besteira. Não sei o que é besteira pra você. Porque a minha mãe, ela era bruxona, né? E a bruxona, ela só fazia comida saudável. Ela só queria que você comesse batata doce, beterraba, pão, arroz, feijão, macarrão, chá.
A minha mãe tratava a gente de tudo à base de chá, não dava remédio. Daí a minha avó já dava tudo, dava remédio, entendeu? Era como se houvesse uma dualidade. Uma não dava açúcar, uma só dava chá, uma só dava coisa saudável, a outra só dava besteira. A outra não dava limite. Ela ia dormir, deixava eu dormir a hora que eu queria. Eu era pequena, tipo, 8 anos. Às vezes eu ia dormir de madrugada. Então a minha avó ela era flexível. E eu adorava minha avó. Porque a minha avó era flexível, ela fazia as minhas vontades. Se fosse 9 horas da noite eu dissesse, vó, quero sorvete, ela pegava, saía comigo e ia comprar sorvete. Quem que não gosta de uma avó assim, né? As mães falam que as vós estragam os filhos. Na visão do filho, na visão da criança, a avó é maravilhosa. A avó é aquela que protege. A avó é aquela que sempre defende. Nem sempre, né? Porque a minha outra avó não é assim, mas a minha avó paterna era. Então a minha mãe e a minha avó brigavam. Batia de frente uma com a outra. Uma dizia que era assim, outra dizia que era assado. Uma dizia que podia, outra dizia que não podia. Aí eu ficava assim, tipo, tá, e aí? Quem é mais legal? Eu vou ficar com a mais legal. Aqui diz que pode. Só que aí isso gerou um padrão em mim. Que até hoje eu nunca tinha reconhecido. Mas hoje, a minha criança, por me pedir uma coisa que tinha uma memória afetiva com cada uma delas, a batata frita, que era uma memória afetiva com a avó, e o arroz doce, que era uma memória afetiva com a mãe, ela me entregou um puta padrão. Então ela me deu o quê? Ela me deu o poder de se transformar. Porque hoje eu tenho o quê? A consciência, a ferramenta de que quando o padrão vem à tona, eu limpo. Se eu reconheço que ele existe, eu transformo. Então isso às vezes pode estar sendo um gatilho que está impedindo várias outras coisas na minha vida de acontecer, né? A dualidade ali, esse ou aquele, esse caminho ou aquele, faço essa escolha ou aquela. Sempre fica na inddecisão, tipo, direita ou esquerda, direita ou esquerda, direita ou esquerda, direita ou esquerda, né? E às vezes é uma coisa tão boba que acontece com os nossos pais, eles nem se percebem, muito menos a gente. Mas aí na nossa vida adulta, a gente tá o quê? Manifestando a nossa realidade baseada naquele entendimento da criança. A criança entendeu que era daquele jeito. Aí você, quanto adulto, tem a responsabilidade de olhar para essa criança, reconhecer que lá atrás ela foi ensinada talvez de uma forma não tão legal, não tão didática, e você reeducar essa criança interna. Missão difícil, né? Nem fala. Ô, missão difícil. Lá, a torre. 8 de espadas. O sol. Mas pensando bem, durante toda a outra parte do ano eu também tinha compulsão. Só que a minha compulsão na outra parte do ano ela não era notada porque quando me dava compulsão, eu ia subir num pé de laranja, por exemplo, ou num pé de bergamota, e eu comia um monte de fruta. Comia um monte de fruta. Se tu comer 20 laranjas, você não vai engordar comendo 20 laranjas. Agora, se tu comer 3 pacotes salgadinho, talvez é por isso que elas adultas não percebiam a diferença, né? Porque a criança era a mesma, a ansiedade era a mesma, a compulsão era a mesma. Só que as coisas que eu ingeria, ou por exemplo, lá eu podia comer, e eu podia sair, correr, jogar bola, brincar, gastar essa energia. Com a avó, não. Com a avó ficava trancada. E aí eu era tratada como adulta. Hoje eu vejo muito isso acontecendo também, né? Crianças que convivem só com adultos e que agem como adultos. Vocês já viram isso? Eu fui babá de uma menina. Ano passado eu morava num hostel e a mãe dela às vezes precisava sair pra atender cliente e tal. E aí ela deixava ela comigo. A Alice. E quando ela ficava comigo, eu queria brincar, eu queria ir pra pracinha com ela brincar, eu queria fazer coisas divertidas. Ela queria fazer coisa de adulto. Eu ficava tipo, não, mas vamos fazer coisa de criança, vamos na praia, vamos andar no balanço, vamos. A minha criança querendo brincar, né? Tipo, vamos andar de balanço, eu adoro andar de balanço, vamos na pracinha.
vamos passear, vamos jogar bola. E ela, tipo, queria fazer a unha, queria ver coisa no YouTube de adulto, queria fazer programa de adulto. Eu ficava, tipo, negativo. Vamos fazer coisa de criança. E aí eu entendi que era só ela e a mãe dela, e ela só convivia com adultos. Então ela não tinha criança pra brincar. Era uma criança que agia como adulto. Isso é chato, né? O eremita. Criança tem que ser criança. Eu que sou adulta quero ser criança, imagina. 2 de paus. É essas paradas, sabe? Que a gente vai crescendo e que a gente vai matando pouco a pouco a nossa alegria de viver. Porque às vezes, ó, um dos meus hobbies favoritos até hoje é andar de balanço. Volta e meia eu tô numa pracinha andando de balanço sozinha. Só que tem gente, por exemplo, se eu convido a minha tia pra sair comigo, e aí eu vou, a gente vai. Deixa eu ver onde é que tem balanço. Numa pra. Não pra Sebastião, não. Eu vou dar um parque maior da cidade aqui. E aí tem um balanço. Eu vou andar no balanço, a minha tia já vai começar a dizer assim: ai, para, vai fazer eu passar vergonha. Ai, você não é mais criança pra andar de balanço. E a minha criança, ela vai dizer: mas eu quero andar de balanço. E eu vou lá, sento no balanço e ando. Né? Então, às vezes a gente, ai, o que os outros vão falar? O que os outros vão pensar? Ai. A gente vai se matando. A gente vai reprimindo aquilo que é tão espontâneo. Não é espontâneo você sentar no chão. Não era espontâneo na época de escola a gente sentar com os colegas no chão, na calçada e ficar batendo papo. Às vezes saía do jogo, né, tudo suado. E ali na padaria comprava uma coca, sentava todo mundo no chão pra tomar aquela Coca-Cola morrendo de sede. Pra criança é espontâneo. Tem coisas que é espontâneo. Agora vai tu adulto sentar no chão, do nada, numa calçada. Cidade pequena a gente até faz isso, mas vai tu sentar no chão aqui em Porto Alegre e vão achar que tu é mendigo. As pessoas já vão passar te olhando, já passam te olhando assim. Tá tudo bem? Você desmaiou? Aí você só tá sentado ali. Não, tá tudo bem. Ah, tá, porque você tá aí, ó. Se é que perguntam, né? Que normalmente as pessoas passam o olho, se vê alguém passando mal, até filma e vai embora. 6 de ouros. É engraçado, se alguém me acompanha aí e vocês tiveram essa experiência de ter duas vidas completamente diferentes, tipo, no meu caso, cidade e cidade do interior. Tipo, Porto Alegre tem 1,5 milhão de habitantes, é uma cidade gigante, e a cidade onde eu morei no interior tinha 4 mil habitantes. Então é uma diferença surreal. A criação, o modo de viver, o modo de ver das pessoas, as crenças das pessoas é completamente diferente. Às vezes pro lado negativo, porque impregna em você de uma forma que depois é difícil tirar. Às vezes de um lado positivo, porque você vê muita coisa legal acontecendo no interior que você não vê na cidade. A Imperatriz, o Rei de Paus. Nem sei se eu vou subir esse vídeo, porque eu tô falando tanto de mim aqui. Não gosto de gravar cansada. Eu tô me sentindo realmente cansada. O Rei de Ouros. O Pajem de Ouros. O carro. Eu tô falando isso, eles estão jogando bola lá fora. As de paus. A roda da fortuna. Rainha de espadas. Tem bastante gente aqui. O 5 de ouros. É sobre essas travas aqui que eu tava falando. Esses cadeadinhos. 7 de copas. 4 de espadas.
Ai, ai. E o 10 de copas. Fundo do deck, 5 de copas. Preso na caixinha, preso no passado. A torre. Eu fico ouvindo os barulhos porque às vezes tem alguma coisa que acontece lá fora que tem a ver com a leitura. Né? Eu vou parar de gravar porque não tá vindo nada. Acho que realmente é uma mensagem do meu corpo dizendo que ele tá cansado, que ele precisa de descanso. Mas eu também sinto que às vezes é justamente nessas horas que a gente parece estar tão cansado que a gente tem que aguentar só mais um pouquinho. Às vezes as coisas ficam tão complicadas um pouquinho antes delas melhorarem muito. Eu vinha vindo do supermercado e aí eu tive a oportunidade, eu podia ter ido num muito perto de casa, mas eu senti que eu tinha que ir no mais longe. Aí eu fui nesse mais longe. Aí quando eu cheguei no portão do supermercado, tinha uma pessoa precisando de ajuda. Aí eu falei, ok, entendi por que eu senti de vir aqui nesse supermercado, porque não tinha necessidade, né? Daí eu entrei no supermercado, comprei minhas coisas, fui embora. E aí eu tinha comprado muita coisa pra carregar. E aí eu pensei, droga, por que eu não fui no mercado mais perto? Ou, por que eu não dividi a compra? Por que eu não comprei um pouco hoje e vou um pouco amanhã, né? E aí eu vinha vindo e eu fui obrigada a parar e sentar numa parada de ônibus com a sacola. Porque o meu braço, ele doía. E eu pensava assim, eu não aguento mais. Eu não aguento mais ir um pouquinho mais. Daí eu levantei e caminhei mais um pouquinho. E aí eu falei, não, eu não aguento. Aí eu parei de novo. E aí eu parei e pensei sobre isso. Justamente sobre isso. Às vezes a gente tá tão perto, porque eu tava tão perto de casa. Mas tão perto de casa, assim, tipo uma quadra de casa. E eu pensei, se eu não tivesse parado, se eu tivesse forçado um pouquinho mais, eu teria chego em casa. Mas agora que eu parei, que eu soltei a sacola, parece que o meu braço não tem mais força de erguer a sacola de novo. E aí me veio justamente essa consciência. Quando a gente está muito perto de alcançar um objetivo, às vezes é o momento onde a gente mais tem vontade de desistir. Porque você já está esgotado, você já está saturado, você já deu tudo de si. Você já deu tudo de si. Tudo. Tudo que você achou que podia e não podia e esforçou e dedicou. Às vezes isso é um padrão também, né? Já que eu comecei falando de padrão aqui, às vezes é um padrão. A gente vai até saturar, até esgotar. E aí quando esgota, você para. Será que às vezes não é um convite da vida
dizendo: aprenda a descansar e não a desistir. Senta, respira um pouco. Tá tudo bem você sentar aí 5, 10 minutos, um dia, uma semana, um mês, um ano. Daqui a pouco você retoma teu fôlego e aí você continua. Tá tudo bem se você não conseguiu atingir a meta que você tinha da forma que você tinha estabelecido. Se teve percalços no caminho, se teve desvios no caminho. Nem sempre as coisas saem exatamente da forma que a gente planejou, né? Eu não planejei hoje comer açúcar. Eu não planejei hoje. Eu tinha outro plano de alimentação para o dia de hoje. Mas hoje as coisas saíram fora do controle, fora do planejado. Por uma questão de necessidade física, fisiológica, do corpo, da alma, da mente. Às vezes seu corpo pede mais 5 minutinhos de sono. Às vezes você não vai conseguir. Às vezes você planeja de fazer uma faxina na casa e no dia da faxina você acorda e você não tá disposto. Quantas vezes a gente se culpa por isso? Quantas vezes a gente se diz não? A gente é completamente incompreensível consigo mesmo. Eu tô olhando muito pra essa carta aqui, que é o 4 de espadas. Que eu falei pra vocês que eu me senti nessa energia essa semana. Eu sentia que tinha uma situação me chamando, eu dizia, não, eu preciso focar aqui. Aí eu sentia a situação me chamando de novo, eu não, preciso focar aqui. Daí do nada me veio na mente essa carta, que era a energia do 4 de espadas. Que ela fala justamente do quê? Descanso. Aquela situação tava me chamando, mas eu não posso lidar com ela agora. Eu não tenho força, eu não tenho energia. Né? O eremita, ele fala muito de alguém que vive só, que vive na solitude, que vive no seu mundo, pra dentro. Eu tava vendo agora há pouco umas aulas, uns vídeos de duas pessoas que eu gosto muito, que eu sempre falo aqui no canal, que é do Saulo Caldeirão e do Wagner Borges, né? E, assim, os caras são sensacional, porque eu não era nem nascida. Eu não tinha nem nascido. Os caras já estavam trabalhando com a espiritualidade. Os caras já estavam fazendo viagem astral, já estavam fazendo projeção, já estavam escrevendo livro. Eu não tinha nem nascido ainda. E eles já estavam na caminhada, na missão deles dentro do planeta. Né? Então, hoje eu chego aqui e eu tô aprendendo sobre tudo isso, eu me sinto um bebezinho. E muitas vezes eu quero doar demais, eu quero fazer demais, eu quero fazer o meu melhor, mas eu ainda tô aprendendo a cuidar de mim. Eu ainda tô aprendendo a cuidar da minha criança. Eu ainda tô aprendendo o beabá. O beabá, às vezes, é dar o melhor que eu posso pra mim mesma naquele dia e não entregar pro mundo. Né? Tem gente que tem o potencial de entregar muito pro mundo. Tem gente que tem o potencial de entregar pra si. Tem gente que nem isso faz. Então, acho que tudo que eu falei, né, se aplica nessa leitura até, inclusive a minha vontade de desistir. Eu tô me sentindo tão cansada que eu acho que eu não deveria estar gravando hoje. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu deveria estar gravando para mostrar que essa energia de cansaço, para alguém aqui, ela simboliza alguma coisa. Até para mim mesma, né? Eu sempre termino de ver os vídeos e eu sento e eu assisto tudo de novo. Porque muitas coisas que é falado aqui, às vezes são os mentores que falam e eu nem presto atenção. Depois eu vou e olho e a mensagem é direitinho para mim. Então, assim, pra quem tá se sentindo muito cansado numa situação, eu tenho muita pessoa aqui. Vocês estão lidando com pessoas. Rei de paus, rei de ouros, rainha de espadas, a sacerdotisa. Tem pelo menos 4 pessoas aqui que vocês estão lidando e essas pessoas, elas te desgastam demais. Elas te tiram energia. Eu tava vendo sobre... Era justamente sobre isso que eu tava assistindo das aulas, né? Do Wagner. Sobre
os tipos de ataques energéticos que a gente sofre, principalmente quem tá tentando levar consciência para as pessoas. Não é fácil. Além dos desafios que a gente tem para desenvolvimento pessoal, falar sobre isso publicamente, ou não precisa ser publicamente, que é exatamente o que eu vou reproduzir aqui o que o Borges, o Wagner Borges falou. Às vezes você tem um amigo, né? E esse teu amigo, ele tem um vício. Né? Vou falar exatamente como ele falou. Teu amigo bebe. E aí, tem pelo menos 2 entidades ali que se beneficiam energeticamente daquele teu amigo que bebe. E aí você troca uma ideia com esse teu amigo, você começa a aconselhar esse teu amigo, você fala, olha, você dá uns conselhos lá, umas orientações, e teu amigo cai na real e diz, nossa, é verdade, eu acho que eu estou me prejudicando, vou parar de beber. E aí teu amigo muda o comportamento. Essas entidades que estavam se beneficiando daquele teu amigo, elas vêm tirar satisfação com você. Eles vêm te cobrar, os cobradores kármicos, né? Eles vêm te cobrar. O que tu foi xeretar lá com o outro? O que você foi se meter lá se não tinha nada que ver? Então, nessas horas, a gente tem que estar muito blindado. Por que eu falo sempre de proteção espiritual, de pedir proteção espiritual, de pedir fazer oração, Porque às vezes você mexe com coisas que você nem sabe. Você tem a melhor das intenções. A melhor das intenções. Você vai lá e faz uma oração por alguém. E essa pessoa não pediu ajuda. Aí essa pessoa tá carregada, tá cheia de espírito, tá cheia de obsessor, tá cheia de entidade. Você vai lá e faz uma oração pra espiritualidade intervir na vida dessa pessoa. Os espíritos vêm caindo, matando em cima de você. Entendeu? Aí, você imagina uma pessoa que vai pra internet e fala com 400 mil pessoas. Que tá tentando ajudar 400 mil pessoas. Né? Essa pessoa ela precisa ter muita blindagem. Porque vai ter energias que vão vir pra cima, que vão cobrar. A gente que é médium, você sai de casa para ir no supermercado, você volta do supermercado, você tem que tirar um tempo para entrar na eremita e descarregar. Porque daqui até o supermercado, você captou um monte de coisa. De lá até aqui, você já trouxe mais um monte de coisa junto. Você vai passando pelo caminho, vai catando umas energias e vai trazendo junto. Chega em casa, tem uma legião, assim, ó. Chegando junto na porta de casa. Aí chega na porta de casa, ó. Vai voltando pro lugar de vocês. Que aqui vocês não entram. Então, essas coisas todas, elas vão sobrecarregando. Às vezes, você gosta muito de uma pessoa. Você gosta muito, muito de uma pessoa. Mas você percebe que toda vez que você conversa com essa pessoa, depois você se sente drenado. Você se sente descarregado. Ou você percebe que você tá em paz, você tá sereno. E aí, toda vez que você tenta se comunicar com alguém, aquela pessoa faz você entrar em conflito. E aí, isso baixa a tua vibração. Aí você se afasta, a vibração sobe. Aí você tenta, não, vou dar mais uma chance, vou tentar de novo. Aí você entra em contato com a pessoa de novo, tua vibração baixa. Tem gente que vem pra nossa vida só pra isso. Só pra gerar conflito, só pra gerar confusão. E não é porque elas querem. É porque elas estão rodeadas de energias que influenciam ela a fazer isso. E aqui eu não quero tirar a responsabilidade de ninguém. Eu não quero vitimizar ninguém. Né? Mas acontece que educação espiritual, muito conteúdo à disposição, pouca gente buscando conteúdo. Pouca gente buscando informação. Não, retiro o que eu disse. Tem muita gente buscando. Tem muita gente buscando, sim, informação. Mas tem gente fazendo o que tem que fazer? Você tem uma rotina diária? Você toma banho todo dia, né? Todo dia você toma banho. Imagina você dormir lá com chulé. Dormir sem lavar o saco. Dormir sem lavar o sovaco. Não dá. Aí você tem uma rotina de limpeza mental. Uma rotina de higienização emocional. Botar pra fora. Limpar o seu emocional, o seu mental. Descartar aquilo que naquele dia foi útil pra você, naquele dia não foi.
A gente recebe muita informação o tempo todo, a gente é bombardeado de informação o tempo todo. Você tá conseguindo filtrar tudo que você recebe, se aquilo é pra você ou não? Você consegue? Às vezes a gente guarda mágoa de coisa que a gente nem lembra que aconteceu. Pra essa, nossa, é clássica, né? Eu tenho lua em Capricórnio, então eu sou rancorosa. Infelizmente. Minha lua em Capricórnio me faz ser rancorosa. E às vezes eu tô com rancor de coisa que eu nem sequer lembro o que aconteceu durante a minha vida. Só que eu criei uma rotina, né? Antes de dormir, eu tenho o seguinte pensamento: mãe é mãe já, limpa meu coração. Assim, só esse pensamento. Mãe é mãe já, limpa meu coração. E aí naquela noite eu sonho com alguma coisa que aconteceu lá na terceira série, lá na quinta série. Tô guardando raiva do coleguinha lá na sétima série. Nem lembro que aquilo aconteceu. Mas eu guardei. De alguma forma eu guardei. Então eu tenho que botar pra fora. Eu tenho que limpar. Quantas não são as coisas que a gente reprime ao longo da vida e a gente sequer lembra que aconteceu? Sequer lembra que a gente viveu? Às vezes uma coisa que a tua mãe te falou lá na infância que a tua criança não gostou, a tua criança se magoou. E aí hoje a tua criança guarda essa mágoa até hoje. E aí constantemente talvez você recrie isso na tua realidade e isso te incomoda pra caramba, mas é porque você ainda guarda a primordial, a mágoa primordial, que foi a tua mãe que falou, teu pai que falou, uma coisa que você não gostou. Minha mãe uma vez me enganou com batata frita. Eu odeio batata doce até hoje. Eu não como batata doce. E eu amo alimentos que são super alimento. E a batata doce é um super alimento, né? Já tentei comer de todas as formas, mas eu vomito. Até gratinada com queijo, já tentei em forma de purê, eu vomito. Por quê? Porque eu falei no início do vídeo que eu amo batata frita. E a minha avó fazia batata frita pra mim todo dia. Um dia eu cheguei da escola, a minha mãe falou que tinha batata frita. Quando eu fui comer, era batata doce frita. Eu me senti enganada. A minha criança se sentiu enganada. E eu nunca mais comi batata doce. Porque ficou aquela memória. Tipo assim, você me enganou. Você mentiu pra mim. Você não foi legal. Entende? Então, às vezes, são coisas tão bobinhas. São coisas que parecem tão bobinhas, tão banais. Mas que cada uma dessas coisinhas banais e bobinhas que aconteceu ao longo da tua vida e que você só foi deixando pra lá, elas fazem você ser você. Elas fazem você ser quem você é hoje. Às vezes são coisas legais, né? Às vezes são coisas legais. Às vezes não. Tem hábitos que a gente traz da infância que são legais. Tem hábitos que não. Entende? Então, é como se fosse um convite, né, a você revisar. Revisar aquilo que você não tá se agradando hoje na tua vida. E eliminar. Mudar, limpar. Eu sinto que essa leitura parece que ela não falou nada com nada. Eu vou assistir esse vídeo todo de novo e se fizer sentido esse vídeo, eu vou subir ele. Senão eu não vou, porque eu falei tanta coisa e ao mesmo tempo parece que eu não falei nada. tá muito estranho. É porque eu tô cansado, né? Eu vou dar tchauzinho pra vocês aqui e eu prometo que eu volto bem melhor amanhã. Beijo, tchau.